Olá, amigos internautas. Vamos começar mais uma aula de História, continuando o nosso curso preparatório para concursos para o Enem. Lógico que esses vídeos são muito importantes para fomentar o interesse pela história. Aqui no nosso curso somos bastante objetivos, buscamos atingir os objetivos. Então não fazemos muito a rodeios, não fazemos muito a rodeios, vamos direto ao assunto. Além dessas nossas aulas que estamos colocando para vocês, também pretendemos reforçar o conteúdo de história através de outros vídeos, porque é muito importante que vocês possam ter uma boa preparação. Essa boa preparação, ela passa pelos vídeos, por algumas interpretações que nós podemos fazer da história. Assim, nós fazemos uma revisão dos estudos históricos. Essa revisão, ela perpassa por toda a história e vocês vão poder debater e responder questões de história com o apoio dos nossos vídeos. Portanto, aproveitem as aulas. O espaço para os comentários está aberto. Se tiverem perguntas, vocês podem entrar nos comentários. Vamos continuar onde paramos na aula anterior. Na aula anterior, nós paramos exatamente no governo de Jânio Quadros, de Jânio Quadros. No dia 25 de agosto de 1961, 25 de 8 de 61, em 25 de agosto de 61, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. De fato, o objetivo de Jânio com a renúncia era que as Forças Armadas e seu vasto eleitorado exigissem seu retorno à presidência com mais poder. Não foi o que aconteceu. A renúncia foi aceita. E mais, os ministros militares tentaram impedir a posse de João Goulart, o vice-presidente, que se encontrava em viagem à China. Imediatamente, o governo do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, formou pelo rádio a Rede da Legalidade, convocando a população a defender a posse de Jango, conforme previa a Constituição. O governo de João Goulart e o golpe militar de 1964. É o que nós vamos estar vendo agora. Numa solução de emergência, o Congresso Nacional modificou a Constituição e aprovou o parlamentarismo. Portanto, Congresso aprova o parlamentarismo. Por que essa medida, Para diminuir o poder presidencial, com certeza. Na prática, reduzia bastante o poder do presidente da República.
Politicamente enfraquecido, Jango assumiu o governo em meio a uma grave crise econômica e financeira. O presidente optou por um governo nacionalista que favorecesse o capital brasileiro e limitasse os investimentos estrangeiros. As reformas de base, né? Reformas de base. Reformas de base. Historicamente, pode-se dizer que este seria o primeiro governo de esquerda na história. O governo João Goulart passava o Brasil por mudanças sociais muito profundas, com diferença cada vez maior entre a minoria rica e a maioria pobre, e a crescente inflação acentuava ainda mais a distância entre as duas. Isso é, o interesse político e econômico de empresários e latifundiários ficaram ainda mais compatíveis com os dois trabalhadores. Quer dizer, há uma diferença cada vez maior entre a minoria rica e a maioria pobre. Assim, ao mesmo tempo que procurava impedir o aumento salarial para conter a inflação, o governo tentava realizar a chamada reforma de base, reforma agrária, reforma dos bancos, reforma da educação, etc., que dependia do apoio da organização da classe trabalhadora. Porém, através de greves cada vez mais frequentes, 154 greves, 154 greves em 1962, vai chegando no nosso tempo de nascimento. Isso somente em São Paulo, né? Somente em São Paulo. Os operários conseguiam aumentos salariais. Isso resultava em mais inflação, pois o aumento era repassado para os preços dos produtos. O nacionalismo, por outro lado, já não interessava tanto ao empresariado brasileiro como supunha o governo Goulart. Desde o governo JK, empresários do Brasil se associavam a investidores estrangeiros. Além disso, assim como um grande proprietário de terra, os empresários brasileiros passaram a temer a mobilização das classes trabalhadoras em defesa das reformas de base. As classes mais altas acreditavam que, assim como ocorrera em Cuba em 59, poderia surgir daí uma revolução comunista. Lembrando que a revolução em Cuba, né? Revolução em Cuba foi em 1959. Os problemas no campo. Desde os anos 50, no meio rural, os problemas se tornaram particularmente graves entre trabalhadores rurais e latifundiários. Para fazer frente à exploração dos grandes proprietários de terra, em 1955 surgiu a primeira Liga Camponesa em Pernambuco. Tratava-se de uma associação de camponeses que pretendia lutar pela reforma agrária. As ligas camponesas se difundiram pelo Nordeste e tiveram importante papel na mobilização dos trabalhadores rurais pela reforma agrária. Os empresários e as reformas de base. Ao pouco, o empresariado nacionalista e outras forças políticas da elite apoiaram Jango. Começaram a abandonar o seu governo. As reformas de base ganharam, então, um significado revolucionário, pois passaram a ser reivindicações exclusivamente populares. O povo exigia que o Brasil não pagasse a dívida externa, que as reformas fossem realizadas sem passar pela aprovação do Congresso e que as empresas estrangeiras fossem estatizadas. Bem, essas reformas, né, vamos citar aqui, reformas, e vou usar um dica sempre perguntando, que reformas eram essas, professor?
agrária, bancos, reforma dos bancos, educação, e etc. Eram essas reformas aí que os alunos estavam perguntando. Quais eram as reformas? Uma consulta eleitoral realizada em 3 de janeiro de 1963 aprovou o retorno do Brasil ao presidencialismo. Então, 3 de 1 de 1963, presidencialismo. Quer dizer, essa uma consulta ao eleitorado realizado em 3 de janeiro de 1963 aprovou o retorno do Brasil ao presidencialismo, o que ampliava enormemente o poder de João Goulart. Entretanto, o governo Goulart não conseguia deter a crise econômica e financeira. O custo de vida aumentava e a dívida externa, resultado de empréstimos contraídos do exterior, crescia cada vez mais. Portanto, as nossas aulas são de 45 minutos para que haja um aproveitamento bem importante na aula. Sem apoio no Congresso Nacional, Goulart aproximou-se mais das forças nacionalistas e de esquerda, que agora reivindicavam uma nova Constituição para realizar a reforma de base, ou que essa fosse feita independente do Congresso. Outros setores mais radicais exigiam que as mudanças fossem chefiadas pelos camponeses e operários. Então lá vem, né? Um golpe militar. Vamos botar 64 para ficar mais definido o que aconteceu. No início de 1964, o governo Jango assumia posições mais próximas dos movimentos populares. No dia 13 de março de 64, no comício que reuniu 300 mil pessoas diante da Estação Central no Brasil, no Rio de Janeiro, João Goulart decretou a estatização das refinarias de petróleos privadas e a desapropriação de terras junto às margens de ferrovias, rodovias e açudes públicos para fins de reforma agrária. Portanto, 13 de março de 64. 13 de março de 64. Primeiro, estatização de refinarias de petróleo privadas. Refinarias e desapropriação de terras. Desapropriação de terras para a reforma agrária. Os grandes proprietários de terra e as classes médias reagiram, temendo que o Brasil se transformasse numa espécie de Cuba, um país comunista. 6 dias após o comício central, vamos colocar aqui, comício da Central.
Comício da Central. Esse comício tinha 300 mil pessoas, né? Portanto, esse comício da Central tinha 300 mil pessoas. Bem, com essas nossas aulas preparatórias, esperamos obter mais discípulos para o canal. As aulas estão bem sendo visitadas, acredito que sejam mais visitadas. São muitas aulas e dá para aproveitar muito conteúdo e ajudar também no apoio do estudo. 6 dias após o comício central, ocorreu na cidade de São Paulo a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Né? Veja bem, a Marcha da Família, Marcha da Família Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Quatrocentas mil pessoas, né? Há um detalhe importante nessa história. Marcha da Família com Deus e pela Liberdade com 400 mil pessoas. Organizado pelas empresas e por setores conservadores da Igreja Católica. Quer dizer, vamos colocar aqui, conservadores católicos. Por que católicos? Porque naquela época predominava no Brasil a Igreja Católica. Então, hoje, no Brasil, o quadro seria diferente. Então, assim, ocorreu na cidade de São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, com 400 mil pessoas, organizada por os empresariados, setores conservadores da Igreja Católica. Essa iniciativa da classe média acabou justificando a conspiração que nas Forças Armadas se organizava para derrubar João Goulart. Portanto, classe média. A classe média temia o domínio do comunismo sobre o Brasil. Essa iniciativa da classe média acabou, justificando a conspiração nas Forças Armadas, que se organizava para derrubar João Goulart. Assim, no dia 31 de março, as tropas do general Mourão Filho se deslocaram para o Rio de Janeiro, iniciando o golpe militar. Portanto, 21 de março de 64, Mourão Filho, que chefiava as tropas, deslocaram-se para o Rio de Janeiro, iniciando o golpe militar. Portanto, os fatos da história são inevitáveis, acabam acontecendo e a população acaba pagando o preço. A população pode até achar bom e depois sentir as consequências ruins. E pode achar ruim e também sentir as consequências que podem ser boas.
Sem condições de reagir, João Goulart asilou-se no Uruguai. Enquanto isso, centenas de pessoas ligadas ao governo Jango ou aos movimentos populares foram presas ou exilados. Quer dizer, que podemos dizer de Jango, né? Jango exilou-se no Uruguai. Quer dizer, quem sabe a preservação para quem sabe tentar uma volta, né? Enfrentando uma forte oposição civil e militar, liderada pelas classes mais ricas, contando apoio pouco organizado dos mais pobres, o governo de Jango não conseguiu sobreviver. E a ele se seguiram os anos de ditadura militar. O Brasil pós-64. 30 de março, o movimento militar derruba João Goulart da presidência. 1º de abril, general Mário Cruel lança um manifesto apoiando o golpe militar. Goulart deixa o Rio de Janeiro e segue para Brasília. 2 de abril, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assume provisoriamente a presidência da República, declarada vaga. No mesmo dia, Goulart refugia-se no Uruguai e inicia uma onda de prisões de líderes sindicais, políticos oposicionistas. Portanto, é importante destacar que vai ficar nos anais da história Ranieri Mazzilli presidente da Câmara dos Deputados, né? Ranieri Mazzilli, desde pequeno ouvi discurso dessa história. Assume provisoriamente a presidência da República, declarada vaga. Mesmo dia, Goulart refugia-se no Uruguai. Inicia-se uma onda de prisões. Quer dizer, isso no dia 2 de abril. 2 de 4 de 64. 2 de abril, o fato que ocorreu. 15 de abril, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assume a presidência da República. Ou seja, 15 de abril, Castelo Branco assume a presidência da República. No dia 2 de maio, o governo brasileiro rompe relações diplomáticas com Cuba. Quer dizer, o Brasil tem medo, alguma possibilidade de Cuba fomentar o comunismo no Brasil, o Brasil acaba rompendo com Cuba. Então, 2 de maio de 64, rompe com Cuba. O Brasil rompe com Cuba principalmente temendo que essa amizade ajudasse a fazer uma ponte para o comunismo. 15 de julho, Castelo Branco suspende direito político de centenas de pessoas, incluindo Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart.
Portanto, foi suspendido o direito político dos principais políticos. Em 13 de março, intelectuais brasileiros assinam manifesto exigindo o retorno das liberdades individuais e das garantias políticas suspensas pelo golpe militar. Portanto, 13 de março de 64. Intelectuais brasileiros assistem um manifesto exigindo o retorno das liberdades individuais e das garantias políticas suspensas pelo governo militar. 27 de outubro, Castelo Branco extingue todos os partidos políticos brasileiros e cria 2 novos. De 10, extinção dos partidos. Criam-se novos. Arena e MDB. Então, criados esses 2 novos partidos, no caso, Arena, Aliança Renovadora Nacional. Arena, Aliança Renovadora Nacional e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lembrando que o MDB passou a ser partido de oposição. Quer dizer, como a oposição vai conseguir reagir, né? Várias peças teatrais são proibidas pela censura. Entre elas, O Berço do Herói, de Diego Gomes, estreiam os filmes A Opinião Pública, de Arnaldo Jabbour, A Falecida, de Irão Wisterman, Desafio, de Paulo César Saraceni e São Paulo S.A., de Luiz Sérgio Persson. Isso no ano de 1965. Importante colocarmos aqui 1965. Agora nós vamos avançar na cronologia do ano de 1966. No ano de 1966, vamos ter, em resumo, algumas coisinhas. 5 de fevereiro são realizadas eleições indiretas para governador e vice-governador dos estados, através da Assembleia Legislativa. Portanto, eleições indiretas para governadores.
Portanto, essas eleições eram feitas na Assembleia Legislativa. No dia 3 de outubro, Marechal Arthur da Costa e Silva é eleito presidente da República pelo Congresso Nacional. De 10 de 66, Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva, eleito pelo Congresso. Dia 19 de outubro, o governo suspende por um mês as atividades do Congresso Nacional. Nesse mesmo ano, aconteceu o Festival de Música Popular Brasileira, promovido pela TV Record, que lança Chico Buarque de Holanda com a canção A Banda e a dupla Theo Barros e Geraldo Vandré com Disparada. Surge na mesma emissora o programa Jovem Guarda, divulgando o gênero do Iê Iê Iê. Em 1967, o Congresso Nacional aprova a nova Constituição do Brasil sob protesto do MDB. Então vamos lá, vamos anotar que isso é importante. Mais uma Constituição na história brasileira. Bits. Em 25 de janeiro, aliás, não foi que eu tirei 25, na verdade é 24. Em 24 de janeiro de 67, o Congresso aprova nova Constituição. Bem, era esperado que com essa nova Constituição o MDB, partido de oposição, protestasse. 15 de março, Costa e Silva assume a presidência da República. De março de 67, assume a presidência da República. Cantores e compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil lançam Movimento Tropicalista. Então nós vamos para o ano de 1968. Protestos, né? Em 1968, a onda de protestos. Com a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souza em conflito com a polícia militar, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, líderes estudantis declararam greve nacional. Portanto, 28 de março
de 68. Edson Luiz de Lima Souza. Quer dizer, sempre vidas são ceifadas nesses movimentos. Com a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souza em conflito com a polícia militar, no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, líderes estudantis declaram greve nacional. Portanto, a história do Brasil e do mundo sempre em conflitos. Sempre os interesses acima da paz, né? Os interesses acima da paz. Isso foi no Rio de Janeiro, né? No restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Portanto, em 30 de março, manifestações estudantis ocorreram em vários estados, apesar da proibição do Ministério da Justiça. Então, 30 de março, manifestações estudantis. Lembrando que já havia acontecido greve estudantil também. Manifestações estudantis. 26 de junho, com a permissão do governo do estado da Guanabara, atual região metropolitana do Rio de Janeiro, realiza-se a passeata dos 100 mil contra o governo. 26 de junho. A passeata dos 100 mil. Essa passeata dos 100 mil, ela foi contra o governo. Em 17 de julho, 17 de julho, proibido manifestações de rua. Portanto, em 17 de julho, o presidente proíbe manifestações de rua. Você deve imaginar o que aconteceu com as pessoas que desobedeceram ao regime militar. As pessoas que desobedeceram, automaticamente, vocês sabem o que aconteceu. Quem aprofundou a história do Brasil sabe o que aconteceu. Portanto, aqui estamos fazendo de modo resumido, mas que você deve se aprofundar. No dia 12 de outubro, são presos em Biúna, São Paulo, 1.240 estudantes que realizavam de modo clandestino o 30º Congresso da UNE, União Nacional dos Estudantes. Então, 12 de 10 de 1968, Ibiúna, São Paulo, 1.240 estudantes presos.
no 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes. Mesmo assim vou colocar União. Todo mundo sabe, mas mesmo assim vamos colocar União Nacional dos Estudantes. Em 13 de dezembro, Costa e Silva assina o ato institucional número 5. 13 de dezembro. 13 de 12 de 68. O ato institucional número 5. É uma medida muito assustadora, né? Fecha o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa dos Estados, proíbe a imprensa de criticar o governo, permite a prisão de artistas, professores e políticos. Nesse caso aqui, Geraldo Vandré apresenta a canção Para Não Dizer Que Não Falei de Flores, no 3º Festival da Canção. Atores são espancados pelo comando de caça aos comunistas. Comando de caça aos comunistas. Isso durante a peça teatral Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, dirigido por José Celso Martinez Correia. Portanto, nós passamos por esses anos, né? E vamos entrar agora em 1969. 1969. 3 anos de idade, né? 3 anos de idade, 1969. Em 1969, vítima de trombose, Costa e Silva deixa a presidência da República, que é assumida por uma junta composta por 3 ministros militares. Em 4 de setembro, guerrilheiros de esquerda sequestram o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Hebrig, exigindo, entre outras coisas, a libertação de 15 presos políticos. No dia seguinte, a junta militar que governa o país aceita as exigências dos sequestradores. 9 de setembro, um ato institucional estabelece a pena de morte ou prisão perpétua para aqueles que realizarem atos subversivos. Então, 9 de setembro de 69, pena de morte
ou perpétua prisão, né? Perpétua para atos subversivos. Lembrando que essa pena de morte foi determinada por um ato institucional, né? Um ato institucional para ato subversivo. Por quê? Porque aconteceu o fato anterior que nós citamos: guerrilheiro de esquerda sequestrou o embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Charles Elbrick, exigindo coisas, libertação de 15 presos políticos. Então a junta militar do governo aceitou a exigência dos sequestradores, mas no dia 9 de setembro foi criado um ato institucional que estabelece a pena de morte ou prisão perpétua para aqueles que realizarem atos subversivos, como foi o caso desse sequestro. 22 de outubro, após 10 meses de recesso imposto, o Congresso Nacional é reaberto para eleger o novo presidente da República. 22 de 10 de 69, Congresso reaberto. Congresso reaberto. Quer dizer, o Congresso é reaberto dessa vez para a eleição de um novo presidente. Lembrando que são 20 aulas de 45 minutos. Em cada uma dessas aulas, um pouco da história. Isso vai ajudar no aprofundamento. Sabemos que tem apostilas extensas, sabemos que há muito conteúdo para se estudar, mas é muito importante ver os vídeos, né? Esse nosso vídeo é bem objetivo, não ficamos enrolando. (30 de outubro, General Emílio Médici assume a presidência da República. Portanto, 30 de 10 de 69, assume Emílio Médici. Não pense